Olá, alunos, tudo bom? O meu nome é Everton e eu sou professor aqui da FAC. Dou aula para o curso de Ciências Contábeis e Administração. Então vamos ver um pouquinho nesse módulo de análise das demonstrações contábeis. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre os usuários e eles sendo internos e externos. Hoje nós vamos falar também sobre as demonstrações contábeis, que nós temos demonstração de fluxo de caixa, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, enfim. E análise vertical e horizontal, que a gente vai entrar um pouquinho nessa técnica para a gente poder avaliar um pouquinho as empresas, tá ok? E também, junto com essa análise vertical e horizontal, nós temos a questão da inflação, que eu vou só passar um breve relato e mostrar a importância dessa inflação, o que vai acontecer com a nossa avaliação e o que mudou, o que não mudou, ok? Além disso, nós temos os indicadores. O que são esses indicadores? Olha, nós quando vamos fazer as análises, nós sempre precisamos de quê? Trabalhar com porcentagem. A porcentagem que vai nos ajudar a poder inferir alguma coisa. Porque como é que eu vou comparar um balanço de 1.300.000 de uma empresa com 1.725.000 da outra? E o que vai acontecer com isso? O que isso vai ser legal? Como é que eu vou tirar número disso? As coisas podem se tornar irrelevantes, pode ficar difícil mensurar. Então, por isso que nós passamos para esses indicadores, que nós transformamos na realidade esses números em porcentagem conforme alguma base. Nós vamos ver lá na análise vertical e horizontal, ok? Os dois livros que nós vamos estar utilizando, Análise de Demonstrações Contábeis, do José Carlos Marion e do Alexandre Assaf Neto, que estrutura e análise de balanço. São os dois livros da editora Atlas que eu recomendo, são livros bons, e que nós podemos estar utilizando aí com toda certeza e clareza sobre as informações que nós vamos ter, ok? Usuários. Nós temos usuários internos e externos. Então, como é que funciona essa questão do usuário interno e externo? Estes usuários, os internos, principalmente, são aquelas pessoas que ficam dentro da empresa, que utilizam as informações dentro da empresa. Mas como é que funciona se eu utilizar as informações dentro da empresa? Olha, eu tenho um gerente, o que o gerente procura numa empresa? Olha, conforme o cargo da gerência dele, ele vai poder buscar algum tipo de informação específica. Por exemplo, quanto que a empresa vendeu, quanto que a empresa não vendeu. E aí, como que fica essa situação? Este usuário, ele vai buscar essas informações. E onde que ele busca as informações? Olha, num demonstrativo, por exemplo, uma DRE, demonstração do resultado do exercício, ali eu tenho um volume de vendas, através de um sistema ele pode buscar a relação de vendedor, que vendeu mais, vendeu menos. Então, eles são os usuários dessas informações, tá? E essas informações, elas compõem dentro do sistema integrado que vão transformar todas aquelas informações desse sistema em uns relatórios, que são os relatórios contábeis que nós estamos passando aqui, dando uma passada para a gente poder enxergar. Os usuários externos são aqueles usuários que ficam fora das empresas, eles não ficam dentro da empresa. Vamos pegar, por exemplo, o investidor de bolsa de valores. Olha, o investidor de bolsa de valores, ele vai querer saber o quê? Olha, essa empresa dá lucro ou não dá? Então, onde que ele vai buscar essas informações? Olha, a DRE fornece lá lucro líquido do exercício, do período, do ano. Ele também pode buscar o quê? Que tipo de informação que o usuário externo, este investidor, pode estar procurando? Fluxo de caixa. Então pega a demonstração de fluxo de caixa e analisa, tá? Então dá para poder fazer essas análises em cima desses demonstrativos, ok? Falando desses dois usuários, internos e externos, eu tenho a pessoa também que traz as duas situações. Qual pessoa que estaria nessas duas situações? Olha, eu tenho uma empresa que pode estar fazendo uma auditoria dentro da empresa de consultoria externa. Então acontece, você contratou esse auditor externo, ele vai na empresa e faz uma auditoria. E quando você tem um auditor interno que ajusta os processos internos, ele é um usuário interno. Então essa pessoa pode estar sendo classificada como usuário interno e externo, dependendo da posição que ela se encontra, ok? Então, a gente entendendo um pouquinho desse universo da análise, que eu já falei de algumas demonstrações para vocês, fluxo de caixa, balanço patrimonial, DRE, olha só. Então, a gente tem um balanço patrimonial aqui, e o que nós vamos identificar aqui no disponível, o circulante aqui, que é a parte do caixa, que entra e mais sai dinheiro ali, as contas bancárias. Olha só, essa diferença de um ano para o outro, a gente encontra onde? Na demonstração do fluxo de caixa, tá ok? Mas passando, vamos entendendo as outras partes do balanço e passando para o slide seguinte, olha o que nós temos aqui. Nós temos a DOAR. A DOAR é o total do circulante que falou que demonstração de origem e aplicação dos recursos, tá? E entre outros também, no patrimônio líquido, olha aqui, eu tenho demonstração do patrimônio líquido. O que aconteceu de um ano para outro, o que mudou. Esse demonstrativo vai poder passar para vocês
essas variações, o que aconteceu e o que não aconteceu. E de lucros acumulados, que é o quê? Demonstração do lucros e prejuízos acumulados. Você vai poder entender ao longo dos anos o que aconteceu com a empresa com esse demonstrativo, ok? E, por fim, a gente tem a demonstração do resultado do exercício, que é a que a gente conhecida como DRE, tá? Lá nós vamos ter as vendas, os abatimentos, os descontos, nós vamos ter também as despesas administrativas, os impostos sobre o lucro real, o lucro presumido, enfim, nós vamos ter tudo descrito lá e quanto mais detalhado, mais informações nós temos, ok? Então vamos ver, o que seria o ambiente ideal para que eu possa fazer uma análise de uma empresa? Então eu tenho que escolher uma empresa e o que seria esse ambiente ideal, o que eu poderia estar fazendo? Olha só, primeiro item aqui, as demonstrações contábeis publicadas em jornais que atendam aos requisitos legais, ou seja, as sociedades anônimas. Então, para mim ser sociedade anônima, eu tenho que ter uns requisitos, tenho que estar acompanhando aqueles requisitos. Se eu tenho esse acompanhamento, se eu consigo fazer, se essa empresa faz esses acompanhamentos, se ela pratica isso, então aqui, ó, ótimo, bacana a gente poder estar analisando. Ser assinadas pelo contador com relatório da diretoria e notas explicativas completas. Então eu preciso de que a diretoria tem que estar junto com a contabilidade, porque a contabilidade registrou os fatos, a diretoria que comandou a empresa, e outra coisa, as notas explicativas tem que deixar o mais detalhado possível, que é isso que vai dar clareza nas informações contábeis. O terceiro item, parecer da auditoria de pessoa jurídica que não tenha empresa cliente que represente mais de 2% do seu faturamento, ou seja, e que não esteja auditando a empresa analisada por mais de 4 anos. Então essa empresa de auditoria ela não pode ter mais de 2% e não pode ter mais de 4 anos em cima daquela empresa. Justamente para não ter aquelas fraudes, não ter aqueles indícios que a gente pode estar comprometido. Mas, porém, isso é o que nós desejamos, o que nós vimos e que falamos que é bacana, show e que é perfeito, que a gente tem que tocar para frente, ok? Mas, porém, a gente tem um caso nosso brasileiro que é até triste, que é o caso da Petrobras. O que foi esse caso da Petrobras? A Petrobras, ela teve todos esses requisitos preenchidos, tudo bacaninha, bonitinho, só que a gente descobriu que teve muitas fraudes. As próprias empresas de auditoria falavam que não tinha visto, que emitiu pareceres com ressalva, e o que aconteceu com a Petrobras? Ela começou a extraviar, a superfaturar obras e tudo mais. Então, olha, o comprometimento do contador com a diretoria, com as empresas, com a diretoria da empresa, com as empresas de auditoria, olha, isso ficou comprometido. E nós colocamos dinheiro na Petrobras, nós somos acionistas da Petrobras, nós vamos lá, investimos na Bolsa de Valores, achando que a empresa vai dar lucro, que vai dar uma perspectiva boa, porque ninguém vai colocar dinheiro numa empresa que não tem perspectiva. E aí, quando eu vou ver, é tudo fraudado, tudo sem condição, então eu não consigo poder confiar. Olha que tristeza que é isso uma empresa. E você vê em outros países, como Japão, Estados Unidos, todos eles têm os trabalhadores, trabalham a vida inteira na empresa, compram ações da empresa e aquelas ações é que garantem a aposentadoria dele. Então eles confiam na empresa que eles trabalham. Então a gente precisa de mudar um pouquinho da nossa cultura para que nós possamos até mesmo estar estudando as empresas que nós vamos estar escolhendo, ok? Um outro ambiente que não é muito, vamos dizer assim, propício, mas também que a gente requer alguns cuidados, tá? Olha só, são situações encontradas que requerem alguns cuidados desses analistas. Mas que situações são essas? Olha, as demonstrações contábeis que há relatório da diretoria sucinto demais e notas explicativas incompletas. Olha só, quando eu falo em notas explicativas incompletas, ou seja, aquela coisa muito enxugadinha, sabe? Quando a gente fala assim, não precisa pôr muita coisa, não. Pois é, a nota explicativa é poder explicar, é poder dar transparência nas demonstrações contábeis, é para explicar o que não se entendeu, o que ficou obscuro, tá? Então essa é a função. Então, quando está muito sucinto, meio que evita, tá? Ou tenta extrair mais informações, ver com a empresa para poder analisar, tá? Demonstrações contábeis com parecer da auditoria que não preencham todos os requisitos do item 3. O que é o item 3? Olha só o item 3 aqui, ó, o parecer da auditoria. Então, se não tem um parecer da auditoria, se tem algum problema com mais de 4 anos, se a empresa tem mais de 2%, pode ter conflitos de interesse e aí complica, não é muito recomendável, tem que ter aqueles cuidados, ok? Demonstrações contábeis publicadas que não atendam todos os requisitos legais. Então, tem uma legislação para empresas e sociedades anônimas para poder divulgar seus demonstrativos contábeis. Então, se não atendeu todas, preste atenção, tem algum erro aí, o que não pode estar acontecendo.
Mas só para poder entender um pouquinho, geralmente as empresas da Bolsa de Valores, elas atendem todos esses requisitos. Então, se quiser na BMF Bovespa, buscar as empresas que estão ali, olhar os relatórios, são empresas que a gente fala assim, olha, é mais confiável? É, mas a Petrobras também está lá, então como é que fica? Então a gente tem que ficar atento um pouquinho para isso, tá? É analisar e estudar mesmo. Agora é o seguinte, situações que requerem o analista profundos cuidados. Olha, para você inferir alguma coisa, falar que a empresa cresceu ou diminuiu ou teve alguma coisa, e aí? Como é que fica? Tá? Olha, as demonstrações contábeis não são publicadas em jornais, mas as SAs todas têm que publicar. Então, se elas têm que publicar as demonstrações contábeis, essa não publicou, como que você vai analisar aquilo? É meio complexo, tá? Demonstrações contábeis sem parecer da auditoria ou parecer com ressalva. Ó. A auditoria emendou o parecer e falou assim, olha, isso aqui não está legal. Isso aqui apresentou algum problema, não ficou claras as informações, não tem como rastrear. Qualquer parecer que eles emitam com essa ressalva não é legal, você pode estar comprometendo a sua análise, tá ok? Demonstrações contábeis que não atendam boa parte dos requisitos legais. Outras situações não previstas no item A e B. Então, ou seja, tudo que não foi previsto no A e B, que não atendeu a legalidade, que infringiu lei, que não está de acordo, olha, não dá para a gente poder mexer, tá ok? Evita, tenta representar que, olha, dá para fazer uma análise, mas nós temos muitos problemas e isso pode não retratar a realidade, que é essa a função da contabilidade, retratar o que aconteceu no período passado. Olha, situações em que não deve se fazer a análise com base em demonstrações contábeis. Não faz porque não vai adiantar, não é recomendado. Quando a empresa trabalha à base do lucro presumido. Olha só, o que é o lucro presumido e o que é o lucro real? O lucro presumido é assim, a empresa vendeu 1 milhão. Aí o governo fala assim, olha, eu acho que desse 1 milhão, 40% é lucro. Aí o governo presumiu que você, daqueles 1 milhão, 400 mil foi lucro. Então, 40% de 1 milhão, 400 mil. Bacana. Aí ele fala assim, olha, eu vou tributar esses 400 mil em 10%. Então, quando eu tributo esses 400 mil em 10%, o que vai acontecer? Eu tenho 40 mil para poder pagar. Então, isso é que é o lucro presumido. Então, e o lucro real? O lucro real é o que vendeu, vai abatendo todos os gastos, todos os permitidos pela lei, chegou no lucro líquido, faz a tributação, conforme a empresa, ramo de atividade, cada uma tem uma tributação específica. Então, quando você fez calculou a tributação, colocou lá lucro antes do imposto de renda, lucro após o imposto de renda e contribuição social, esse é o lucro real. Qual que é a diferença de um para o outro? Olha, no lucro real, eu tenho que comprovar todos os pagamentos, eu tenho que fazer tudo, aquilo é certinho ali e tem uma legislação em cima, rígida em cima disso. E no lucro presumido não, já vai em cima do faturamento. Então, não precisa declarar tão a fundo assim, não tem essa complexidade, essa exigência toda em cima da empresa. Então, esse é uma das diferenças porque não trabalhar com empresas de lucro presumido. Quanto à contradição nas demonstrações contábeis, exageros facilmente detectáveis. É uma pessoa que antigamente, vamos lá, eu quero pegar um empréstimo num banco. Tudo bem, você leva um balanço lá, ano passado você não vendia nada a prazo e estava cheio de dívida. Esse ano as dívidas acabaram e você tem muito dinheiro para receber. Espera aí, de uma hora para outra você está precisando de empréstimo para capital de giro, o que está acontecendo? Tá? Então, isso pode ser algum exagero. Quando eu falo exagero, gente, é números discrepantes, é coisa que subiu demais. O que aconteceu com essa empresa? E às vezes não tem uma nota explicativa. Isso aqui não é muito recomendável, tá? Pode ter algum gargalo. Quando é facilmente identificado que a empresa não valoriza a contabilidade e as demonstrações contábeis que refletem a realidade. Então, se a empresa não tem um setor de contabilidade bacana, ou se não tem um escritório de contabilidade respeitável, como que você vai chegar e fazer uma análise de uma demonstração que para eles tanto faz quanto tanto fez, contador é só um guarda-livros, como se falava antigamente? Então não precisa, aí complica, não tem uma retratação da realidade. Isso é que dificulta, ok? Voltando aqui, então, para a gente falar um pouquinho sobre algumas técnicas, tá? Como a gente vai poder fazer essas análises desses demonstrativos contábeis, como que a gente vai poder fechar isso aí. Olha só, mas para falar das técnicas, eu preciso de passar um pouquinho sobre indicadores, tá? O que são esses indicadores? Nós vamos transformar alguns números em porcentagem, tá?
A gente trabalha com decimal e porcentagem. O que é o decimal e a porcentagem? Por 100. Então, quando eu falo 50 por 100, é o quê? 50 dividido por 100, que vai dar um decimal de 0,5, tá ok? Então, isso aqui, passei um vídeo também de porcentagem de um jeito fácil. Passei pro pessoal aí. Quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá, porque vai ajudar também, se agarrar um pouquinho, tá? E essas técnicas, quais são essas técnicas que nós vamos utilizar, tá? Além da análise vertical e horizontal que nós falamos aqui, nós temos diversas outras. Sobre a taxa de retorno de investimento sobre o ativo, nós temos algumas análises dessas demonstrações, como a do ar. Então nós temos várias dessas análises que nós podemos estar utilizando, tá? Então em cima desses demonstrativos, tá? Então funciona mais ou menos assim. Nós vamos estar estudando um por um, que a gente pode estar vendo no futuro, mas hoje o nosso foco vai ser a análise vertical e horizontal, ok? Então vamos lá para a análise horizontal. Vamos entender um pouquinho o que é esse conceito dessa análise horizontal, porque o conceito é importante para a gente poder entender. Olha, a análise horizontal é a comparação que se faz entre os valores de uma mesma conta ou grupo de contas. Então, ou seja, eu vou fazer uma comparação entre uma mesma conta ou grupo da conta em diferentes exercícios sociais, ou seja, em diferentes bases, diferentes anos, períodos contábeis, ou então se eu defino que uma demonstração ela é de semestre em semestre, eu vou fazer essa comparação de semestre para semestre. Se eu falo que é de ano para ano, ou de mês para mês, tá ok? Então vamos lá. É basicamente um processo de análise temporal desenvolvido por meio de números e índices. Então olha, você vê, análise do tempo. Então, se esse ano era 100, ano que vem foi para 101, olha, percebi que cresceu um pouquinho para 1. Só que esse 100 é em porcentagem, tá? Nós vamos trabalhar sempre com isso. Porque por falar em reais, valores absolutos, fica muito difícil. Vamos entender aqui, ó. Eu trouxe só um pedacinho para a gente poder entender. Eu tenho vendas e tenho lucro líquido. Isso aqui pode ser, às vezes, um relatório simples, como pode ser também ter dois trechos da demonstração do resultado do exercício, tá ok? Então, olha o valor que eu tenho. Então, vamos lá. Vendas. Em vendas, nós temos 104.899. Esse foi o valor em X5. Então, eu vendi essa quantidade em X5. Quando foi em X6, eu vendi 100.434. Então, quanto que foi isso, quanto que não foi? Aí é que está a diferença, tá? O que o autor traz para nós aqui? Ele traz que este valor de 100 mil dividido por 104, eu encontro 95,7. Olha só. 95,7. O que significa 95,7? Vamos falar em porcentagem, 95,7%. Eu estou falando que o 100.434, ele representa 95% desses 104 mil. Então, o que acontece com isso aqui? Se eu subtrair de 100%, 95,7 menos o 100%, eu vou ter o quê? 4,3. O que é esses 4,3? Olha, é 4,3 que diminuiu. As minhas vendas eram 104, caiu para 100. Então diminuiu 4,3% aproximadamente. Então essa análise horizontal que nós estamos falando é uma análise temporal, que ó, do X5 para o X6, para o X7, para o X8. E lembra que o exercício está falando sempre na base X5. O que é a base X5? Sempre eu tenho esse aqui como base. Por que eu estou falando isso? Quando eu comparo com o ano de X7, olha, era 104, foi para 103 aproximadamente, tá? Então, quando foi de 104 para 103, eu tive o quê? Uma redução também. Mas aí quanto que foi? 103 dividido por 104, eu vou encontrar 98,2. Quando eu falo em 98,2, olha, esse 103 representa 98,2% dos 104. Mas o que diminuiu aí? 98,2 menos 100. Quando eu coloco menos 100, eu encontro o quê? 1,8. 1,8 é o que caiu nas minhas vendas do ano X5 para o ano de X7. E para o ano de X8, a mesma coisa. Olha, aqui é 113 e 104. Então, de 104 para 113, eu tenho o quê? Quando eu faço a divisão, eu encontro 108,6. Ou seja, eu tenho 8,6% de crescimento em cima do ano X5. Este exercício mostrou que é sempre a base de X5.
quando eu tenho isso aí, alguns autores trazem essa técnica desta forma de análise encadeada. A gente tem que guardar isso, tá? Análise encadeada, que é do início do período até o final do período, ok? Ela é bem simples e está aqui. Mais para frente nós vamos entender um pouquinho da interpretação. A gente falou que aumentou, diminuiu e o que vai acontecer com isso. Olha só, o mesmo quadro que tem aqui é o mesmo quadro que está aqui. Então nós não temos nada de diferente, ok? Mas olha o que o autor trouxe aqui pra gente, ele até traçou, ele identificou que esse quadro é o quadro 7.1. Então o que ele fala nisso? Observa-se que as vendas de X6 diminuíram em 4,3%. Olha, de X6 não deu 95, menos 100 é os 4,3%. Olha o que ele falou aqui, ó. Em relação aos valores apurados em X5. Então ele está usando sempre a base em X5. Em X7, apesar de terem um crescimento em relação ao exercício imediatamente anterior, olha, ele falou de X7 imediatamente ao anterior, teve um crescimento. As vendas também reagiram em relação ao base de X5. As vendas também, em relação a X5, as vendas também reagiram. A redução das vendas de X7 foi de 1,8 em relação a X5. Então, quando ele compara, por mais que teve um aumento, mas em relação a X5, eu tive o quê? Eu tive uma redução, ok? No exercício X8, entretanto, observou-se um crescimento de 8,6% nas vendas, ou seja, 1,086, isso aqui é um decimal, isso não é uma porcentagem, vezes maior que as obtidas em X5. Então, olha só, X8 foi 1,86 vezes mais do que, maior do que em X5. Então, eu tenho duas formas de falar. Olha, eu cresci em uma porcentagem, no caso aqui de X8, que nós estamos falando, cresci 8,6%, e eu posso falar que é 1,86 vezes mais. Mas como é que por que eu falei, de onde eu arrumei esse 1,086 vezes mais? É o que tá. O crescimento foi de 8,6, nós identificamos aqui, ok? Então, quando nós identificamos esse 8,6, o que acontece? Eu tenho quantas vezes? O 108. O que acontece? Isso aqui é o 104 mais essa diferença que deu do 113 aqui. Então, esse foi o crescimento, que corresponde a 8,6. Mas quando eu considero o 113 inteiro, eu falo que 108,6%. Mas se eu passo para decimal, o que é passar para decimal? Dividir por 100, quando eu divido 108,6, eu vou chegar a 1,086. Aí eu falo que em X8 foi 1,86 vezes mais do que em X5, tá ok? Se você pegar 1,086 e multiplicar pelo 104, nós vamos chegar no 113.925, tá? Tem que dar certo. Se por algum motivo der uma diferença de alguns centavos ou alguns reais, que é coisa pequena, pode ser a questão do arredondamento, tá ok? Que lá que nós vimos na aula de indicadores, que nós temos sempre que considerar todas as casas decimais. Olha o que eu trouxe aqui. Aqui já é um pouco diferente. Olha só, aqui eu não trago aqui a mesma tabelinha de vendas, a mesma tabelinha de lucro líquido, tá ok? Não mudou nada. Porém, a base que nós fazemos aqui é este em relação a este. Antes a gente fazia X7 em relação a X5. Só que o que aconteceu? Agora eu não vou ter mais base X5. Agora eu vou ter a base do período anterior. Então todos esses números aqui, ó, eles indicam o período anterior. Mas para poder entender isso, vamos só prestar atenção numa coisinha que é um ponto crucial. Olha só, de 104 para 100. Então a gente viu que já diminuiu alguma coisa, que deu os 95,7. Então caiu 4,3 aproximadamente. Teve uma redução aqui nas vendas de 4,3. Quando eu pego de X6 para X7, olha só, teve um crescimento, não teve? Se teve esse crescimento, aqui está escrito 102,6. O que é esse 102,6? Ele é os 100 mil mais a diferença, que é aproximadamente 3 mil, que vai dar 2,6%. Então, olha só, quando nós fazemos uma análise de X6 para X7
que aumentou aproximadamente 2,6, então eu falo que as minhas vendas estão boas? Olha, vamos ter cuidado. Por quê? As vendas não estão boas dessa forma. Por quê? Porque se eu comparar com o X5, olha, 103 e X5, 104. Então quer dizer o quê? Que as vendas não estão tão boas em relação a X5. Mas de X7 para X6, as vendas estão boas. Então aí é que entra a atenção. Por que, voltando aqui no slide anterior, por que eu tenho que ter a base 5, a análise encadeada? Porque eu tenho um período que eu tenho como referência para verificar se as minhas vendas cresceram ou diminuíram, com base naquele período. E eu tenho também de ano a ano. Então eu poderia falar assim, não, as minhas vendas são ótimas, estão crescendo. Mas em relação a 2 anos atrás, elas cresceram assim ou diminuíram? O que aconteceu? Por isso que é importante fazer as duas análises, a encadeada e a análise com base no período anterior. Então vamos entender um pouquinho só de uma interpretação que o autor trouxe pra gente. Ele falou aqui nesse quadro 7.2 que no exercício de X7, o lucro líquido apresentou um desempenho significativamente superior às vendas. Então vamos pensar, X7 aumentou o lucro líquido, olha aqui ó, superior às vendas. Por que superior às vendas? O lucro líquido, olha aqui, de X7 para X6, ele cresceu 205,7%. Ou seja, eu vou pegar e falar o quê? Que foi, tiro os 100%, que é os 23 normal, e fica 105,7%. Então eu tive um crescimento de 105,7% e não de 205. Foi 2 vezes 0,5 vezes mais que cresceu. Que 2 vezes 5 vezes mais, que cresceu não, 2 vezes 5 vezes mais, que representa o valor do ano anterior. Então a gente teve um crescimento expressivo no lucro líquido, porém as vendas não aumentou tanto. Foi isso que ele trouxe pra gente aqui. No exercício X8, a diferença de crescimento dessas duas medidas financeiras foi bastante reduzida. Olha, de X7 para X8, cresceu aproximadamente 10% e no lucro líquido cresceu aproximadamente 9%. Então não teve esse crescimento todo no ano de X7 para X8. Voltando aqui na nossa interpretação, o que acontece? No exercício X8, a diferença no crescimento dessas duas medidas financeiras foi bastante reduzida, crescendo as vendas em 10,6% e o lucro em 9,2% em relação a X7. Então, o que aconteceu aqui? Foi justamente o que eu falei para vocês. Cresceu expressivamente aqui, principalmente o lucro líquido, mas no outro ano não teve esse crescimento, que esse outro ano significa X7 em relação a X8, ok? Base negativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a base negativa. Mas o que seria essa base negativa? Pensa assim, igual olha aqui, ele colocou uma conta chamada lucros e prejuízos junto. A base negativa é que eu tenho aqui ó, um saldo positivo, possivelmente em X3 eu tive lucro, depois foi negativo, 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 e aqui eu já chego em X7 com um saldo positivo. Então eu tenho essa diferença de básico, era negativo e agora passou a ser positivo. Mas isso não é tão agravante dessa forma. Por que não é tão agravante? Nós só temos que ter um pouquinho de cuidado na hora de fazer a interpretação que eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, vamos aqui para o quadro. Você subiu a tela já do projetor, aí a gente vai poder trabalhar um pouquinho. Olha só, em X3 era positivo de 2.600, em X4 foi 1.300 e em X5, 2.080. Então eu trouxe para vocês aqui uma linha do tempo, tá ok? Não vamos trabalhar com linha do tempo, mas só para a gente poder entender que é uma reta, que não está tão reta assim, mas é uma reta, pensa que é uma reta. Aqui eu tenho o ponto zero, tá ok? Eu tenho os números negativos e os números positivos. Então essa base negativa que tanto pega, que tanto agarra aí, ela é o quê? Olha só, os 1.300 negativos foi de X4 e os 2.600 positivos de X3. Então em X3 era positivo, aí depois a empresa começou a ter prejuízo, tá ok? Então o que eu tenho que fazer aqui? Olha só, eu tenho que pegar essa diferença aqui deste lado com essa diferença desse lado. Ou seja, eu tenho que percorrer esse caminho e percorrer esse caminho também. Então eu vou fazer o quê? Os 1.300 com os 2.600, eu vou somar os dois valores, porque eu tenho que andar desse lado mais desse lado.
Olha só, quando eu somo os dois valores, eu tenho 3.900. Estes 3.900, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir pelo ano base. Qual que era o ano base de X3? 2.600. Então, quando eu divido por 2.600, o que que eu vou encontrar? 1,5. Olha só, 1,5. O que que é esse 1,5? Esse 1,5 é o tanto que diminuiu do meu lucro para o meu prejuízo. Olha só, eu tive que andar, era que eu consumi todos os meus 2.600 positivo para chegar no zero. Olha o que aconteceu com o meu lucro de um ano para o outro. Eu consumi tudo isso aqui, eu deixei de ganhar esse lucro, eu não tive mais lucro. E depois eu tive que andar, mas esse percurso aqui, ó, esse percurso que eu andei, olha, esse percurso que eu andei, o que aconteceu com esse percurso? Era 1.300, não é? Ele não é a metade de 2.600? Então o que eu fiz? Eu perdi 100% do meu lucro e ainda tive o prejuízo de 1.300. Então, o que aconteceu com o meu lucro, com a minha situação? Como que eu faço essa análise da empresa? Olha só, eu perdi o meu lucro e ganhei um prejuízo. Tudo deu 3.900. Só que os 3.900, em cima do lucro que eu tinha, eu perdi o meu lucro 1, que 1 é igual a 100%, ok? Em decimal. Olha, eu perdi o meu lucro e ainda ganhei mais 50% do valor dele de prejuízo. Esse que foi o meu negócio. Então, isso aqui é a base negativa. Mas vamos entender uma coisa. Como é que funciona a base positiva ou a base de mesmo sinal? Vamos entender. Olha, de x4 para x5, no tudo negativo? Então, vamos passar um traço aqui. E vamos enxergar agora o seguinte. x4 para x5. Como que funciona o x4 para x5? Olha só, vamos fazer a reta. Da mesma coisa. Olha, eu tenho o zero aqui. Eu tenho menos 1.300 e eu tenho aqui menos 2.080. Olha só o que eu tenho, 2.080 e 1.300. Como que eu vou fazer isso? Agora, eu não vou somar mais, porque eu não tenho que pegar esse pedaço do zero e esse. Eu vou querer saber a diferença. Eu vou querer saber a diferença só desse espaço aqui, ó. Eu não quero outra diferença. Então, eu não quero saber se eu andei esse pedaço mais aquele. Eu só tenho esse entre os dois números que estão antes do zero. Todos os dois estão antes do zero. Eles não estão depois. Então, eu não tenho que pegar um pedaço e outro. Eu pego só esse pedaço. Então, enxergou que a base tem o mesmo sinal, por mais que ela seja negativa, tendo o mesmo sinal, o que vai acontecer? Eu vou subtrair. Então, eu vou pôr ó, os 1.300 menos os 2.080. Foi proposital que eu coloquei os 1.300 menor em cima e os 2.080 embaixo. Por quê? Porque eu vou chegar numa diferença de 780. Quando eu chego nessa diferença de 780, olha só, eu desconsiderei o sinal. Eu não levei o sinal em consideração nenhuma. Por quê? A forma que eu considero mais simples de poder fazer é isso, olha. O 780, eu ignorei o sinal, subtraí só os dois números para poder achar a diferença entre eles, ou seja, esse pedacinho que eu queria saber, só que está entre os dois números, cheguei no 780. Então eu pego o 780, olha só, 780, vou dividir pela base. A base que eu estou olhando não é a do x4, que é o ano anterior, que é 1.300. Quando eu divido 780 por 1.300, eu acho 0,6 aproximadamente. Quando eu achei esse 0,6, olha só, qual que é a interpretação que eu faço? 780, que é a diferença dos dois, significa quanto em cima do ano x4 que nós estamos tratando aqui. Então, quando eu falo assim, quanto que significa esse 780? Significa 60%. Então, vamos lá, essa diferença de 60%, eu vou dizer que do ano de x4, que era 1.300, para o ano x5, olha só, 1.300 não é menos, não é negativo, não estamos no prejuízo? O prejuízo aqui não está aumentando o meu prejuízo? Então, eu posso falar o quê? Se aumentou de 1.300 para 2.080 o prejuízo, eu vou falar que o meu prejuízo, ele aumentou em torno de 60%. Então, essa é a minha análise que eu faço do ano x4
para o ano de X5. O meu prejuízo aumentou em torno de 60%, ok? A gente viu aquela base negativa, os números positivo e negativo, só negativo. Agora também, como é que faz com o número positivo? A mesma coisa do negativo. Então, olha só, eu tenho um pouco aqui X1 e X2. Vamos comparar o ano 1 e o ano 2. Quando eu comparo o ano 1 com o ano 2, põe que o ano 1 eu tenho 10 e aqui eu tenho 5. Olha, 10 positivo e 5 positivo. Quando eu falo 10 positivo e 5 positivo, o que acontece? Eu tenho uma variação que reduziu, vamos chamar isso aqui de lucro, tá? Ó, lucro. O meu lucro diminuiu de 10 para 5. Então a gente sabe que 10 em 5 é 50%. Ah, então beleza e tal. Mas como que eu faço os cálculos aqui para ficar bem fácil? Olha só, eu vou querer saber a diferença, não é? Quanto que é esse pedacinho aqui? Isso é o que eu quero saber. Então vai ser o quê? 10 menos 5, eu vou colocar 5. Olha só, aqui no caso deu positivo, porque 10 é maior, menos o 5 ficou positivo. Mas se fosse ao contrário, 5 menos 10, eu vou deixar 5. Eu vou ignorar o sinal. Eu tenho que ignorar ele, eu não posso considerar ele. Por quê? Para vocês não se preocuparem com isso. Porque quando eu faço o cálculo, olha, eu sei que a diferença entre os dois números vai ser 5. Que é esse pedaço aqui que é 5. Olha aqui, ó, vamos colocar ele de caneta preta aqui, ó. 5, essa diferença que é 5. Então o que acontece? Eu não falo que ela é positiva, negativa, nada disso, se aumentou, diminuiu. O que eu vou fazer é o seguinte, olha, a minha diferença é 5 dividido pela minha base anterior. Minha base anterior não é 10? Olha, dividir por 10. Quando 5 por 10, eu vou achar 0,5. Achei um decimal. Ótimo, 0,5 significa o quê? É um decimal que, se multiplicado por 100, eu vou achar 50%. Ó, vezes 100, eu vou ter 50%. O que significa esse 50%? Esse 50% é essa variação aqui, entre x1 para x2. É o que aumentou ou diminuiu, tá? No caso aqui, eu falo do meu lucro, ele era 10 e caiu para 5. Se ele cai para 5, o que acontece? Ele caiu 50%. Então, quando você for escrever lá a sua interpretação, olha, professor, o meu lucro era de 10, foi para 5, e ao longo do ano, de um período social para outro, a forma que você for escrever, você vai informar que teve uma redução de 50% do seu lucro. E não precisa escrever redução de menos 50%. Você já falou, reduziu 50%, não precisa pôr menos 50%. Tá? Por isso que eu não considero um sinal, porque na hora de escrever, você sabe que houve uma redução, porque você olha da base anterior para a próxima base. Quando você faz essa comparação, você verifica se subiu ou se diminuiu. Então, nesse caso, eu tive uma redução no meu lucro de 50%, ok? Então, pessoal, olha só, nós vimos que tinha uma base positiva, que era um lucro, depois o que? Ficou negativa e permaneceu negativa. Nós aprendemos a fazer os cálculos, tá? Ah, professor, serviu só para quando é base negativa? Não. Mostrei para vocês. Olha, quando tiver duas bases negativas, o que eu tenho que fazer? Quando eu tenho duas bases positivas, o que eu tenho que fazer? E quando eu tenho uma base positiva e uma base negativa, tá ok? Até um dos livros que nós estamos usando, ele trata isso. Olha, isso é uma grande deficiência, isso pode ser considerado como um grande problema. É uma crítica que ele faz, tenha atenção, tá? Então vamos entender um pouquinho o que o autor trouxe aqui para que nós possamos entender, ok? Olha a interpretação que ele trouxe. Os resultados revelam que a empresa, em X4, passou de um lucro de 2,6 mil para um prejuízo de 1,3 mil. Esse desempenho negativo é refletivo adequadamente no número índice calculado, que demonstra uma queda de 150% no valor do resultado. Olha só, o que seria essa queda de 50%, 50%? Volta o vídeo um pouquinho lá atrás no cálculo para poder enxergar. Lembra dos 2.600 positivo que caiu para 1.300 negativo? Olha só, então eu perdi os 2.600 e perdi os 1.300, significa 50% dos 2.600. Então eu perdi também os 1.300, que foi prejuízo, não é isso? Então olha só, eu perdi 150, que é o 50% que esse vale desse, mais todo o meu lucro, que é 100, tá ok? Então essa é a interpretação da base negativa. Vamos ter muito cuidado, prestar bastante atenção, porque isso aí é o que dificulta, é o que vai cair as pegadinhas, ok?
Então, nessa análise horizontal, o que que nós temos que adequar, o que que nós temos que trabalhar e verificar e prestar bastante atenção? Qual que é o objetivo dessa análise horizontal? Olha só, evolução dos ativos e passivos. O ativo, os investimentos. Olha, eu investi na empresa, alguns valores, eu trabalhei com aquilo, e aí acontece o quê? O que que se diz que aumentou? Vamos focar aqui um ponto mais preciso. Vamos com o caso mais específico. Imagina uma indústria. Uma indústria possui máquinas. Então, como que funciona essas máquinas das indústrias? Olha, quanto mais produção eu tenho, ou seja, em grande escala, eu demando de mais máquinas. Possivelmente sim, possivelmente não, mas vamos trabalhar com essa possibilidade. Demandou mais máquinas. Então, se aumentou as máquinas, o que aconteceu? Eu tenho um aumento financeiramente, provavelmente. Então, o meu imobilizado da minha indústria, a parte industrial, ela foi só depreciando, foi caindo, foi sucateando, ou ela foi crescendo, evoluindo? Então, se ela foi crescendo, aumentando o capital, eu tenho uma possibilidade de que eu possa estar melhorando a minha indústria, adequando, colocando novas instalações, novas tecnologias, e aí é que a gente consegue verificar a torno disso. E no passivo, eu tenho aquela estrutura de capital. O que seria essa estrutura de capital? Olha aqui, eu tenho o dinheiro. Dinheiro de quem? Dos donos, que está lá no patrimônio líquido, e tenho no circulante e não circulante capital de terceiros. Alguns onerosos e outros não. Então, o que são esses capitais de terceiros? Como é que está a composição? Olha, a empresa a curto prazo, ela tinha muita dívida e depois foi caindo. A longo prazo, as dívidas eram altas e foi diminuindo. O que aconteceu com essa empresa? Então, essa análise horizontal vai nos dar a capacidade de poder falar, olha, aumentou ou diminuiu a minha participação na empresa? Se eu tive prejuízo, o que aconteceu? O meu patrimônio foi dilapidando, possivelmente as dívidas aumentando, então o capital de terceiros, ou então, às vezes aumento o meu patrimônio através do lucro e o meu capital de terceiros diminui, ou o patrimônio geral da empresa, o valor total do ativo e do passivo, ele aumenta ou diminui. Então essa evolução é que nós vamos trabalhando, ok? Evolução do ativo permanente produtivo. Olha só, aqui eu estava falando dos investimentos, né? Citei o caso da indústria que também entra aqui, na parte permanente, produtiva, a parte que vai produção da empresa. Mas posso falar também do administrativo. Então aqui no investimento, aumentei a minha infraestrutura do meu administrativo, das minhas franquias, das minhas filiais. Como é que ficou isso aí, tá? Esses aumentos que nós estamos falando. E evolução dessa estrutura de capital que está aqui, ó, no passivo de financiamentos de curto prazo e também o que eu falei de longo prazo, né? O que é o longo prazo? Os empréstimos com mais de um ano, tá? Com mais de um ano, você fala assim, professor, do ano seguinte? Não, olha, presta atenção, lembra do que é o circulante? 12 meses após o fechamento do balanço e o não circulante, além dos 12 meses após o fechamento do balanço, né? Então, conceitinho básico de contabilidade, tá? Mas tem que entender essa evolução, esse crescimento aí, tá? Ou um retrocesso aí, enfim, depende da situação e da economia e o mercado, ok? Então agora a gente vai para análise vertical, tá? Nada muito diferente, mas exige um pouquinho de atenção, tá bom? Então vamos entender um pouquinho do conceito aqui. Vamos ler aqui. A análise vertical é também um processo comparativo, igual o outro, tá ok? Expresso em porcentagem que se aplica ao se realizar uma conta ou grupo de contas com valor afim ou relacionável, identificado no mesmo demonstrativo. Então, o que isso tudo falou pra gente? Olha só, eu tenho, por exemplo, uma DRE. Então, eu vou comparar uma conta, por exemplo, com a lucratividade, ou então aquela conta, aquela despesa com a receita de vendas. Então, isso é que eu vou fazer essa comparação e falar, olha, das minhas vendas, quanto que foi consumido por despesas administrativas? Quanto foi consumido por custo do produto vendido? Este é o ponto em que nós vamos estar trabalhando agora, tá ok? Então, a conta é relacionada ao seu grupo, tá ok? E, posteriormente, nós vamos identificar o quê? Olha só, em relação ao meu total, por exemplo, do ativo, o meu caixa representou 30%. No ano seguinte, em relação ao próximo total do ativo do ano seguinte, o meu caixa ele vai representar 20%. Olha, então eu tive uma quebra de 10 pontos percentuais entre um ano e outro sobre o seu total do ativo. E o que isso vai significar? É isso que nós vamos estar trabalhando aqui nesta análise vertical, que vai estender um pouquinho junto com a horizontal, ok?
Voltando essa placa de atenção. Por que atenção? Vamos focar uma coisa. Por mais que os nossos livros são atualizados e tudo, mas a gente tem que prestar bastante atenção numas terminologias que eram usadas antigamente e agora elas vieram sofrer algumas mudanças, tá ok? Olha só o que nós temos aqui. Eu tenho o realizável a longo prazo e eu tenho exigível a longo prazo. São duas terminologias que eram muito usadas no passado e que vieram a ser substituídas, parte delas, em circulante e não circulante, tá ok? Mas aí você vai ver mais pra frente que nas outras fórmulas é que nós vamos estar utilizando e ter um pouquinho de atenção, às vezes uma adequação de uma fórmula a outra, a terminologia nova, tá? Então o que nós temos aqui? Eu tenho um demonstrativo que é um ativo e passivo, tá ok? E no meio dele eu tenho o total. Então neste pedaço eu tenho a parte do ativo e essa aqui é a parte do passivo. Então o autor trouxe esse balanço de uma forma não com o total embaixo de cada grupo, porque o total, tanto para o ativo quanto para o passivo, mais o PL, é o mesmo valor, tá? Então o que acontece? Vamos entender aqui. O total dos dois grupos é 560 mil. Nesses 560 mil, eu tenho o quê? Eu tenho de ativo circulante 100 mil. Então quanto que vale esses 100 mil em cima dos 560? Olha, dá 17,8%. Como que você calculou isso, professor? Simples, é só dividir os 100 mil pelos 560. Quando eu faço a divisão, eu multiplico por 100, depois no resultado, né? Eu encontro os 17,8%. E os 160 dividido por 560, eu encontro 28. E o que ele fez aqui com o passivo? O passivo é a mesma coisa. Só que, olha, o circulante não é 70 mil? Os 70 mil em cima do 500 dividido por 560, olha, calculando a proporção, eu acho 12,5%. Então, assim como foi feito para o ativo, ele faz para todo o resto do passivo e mais o PL, tá ok? O que acontece? Então eu identifico o quê? Que no meu ativo circulante, olha, sobre o total do ativo circulante, que correspondia a 560 mil, eu tenho 17%. No ano seguinte, olha, subiu 10 mil. Esses 10 mil em cima do 100, eu falo que eu tive uma variação de um ano para o outro do meu ativo circulante de 10%. Olha, você vê, tive uma variação de 10%, de 100 mil para 110, variou 10%. Na análise vertical, eu baseei em cima dos 560 para achar o 17. No ano seguinte, eu já achei 16. Mas por quê? Porque eu baseei em cima dos 684. Então eu tive essa variação, 17, 16 e 13. Eu não posso falar que de 17 para 16 variou proximamente de 1%. Eu não posso falar isso, porque na realidade o que variou foi 10% de 100 para 110. Então fica muito atento na hora de inferir essas informações, de falar isso aí, tá ok? Eu posso falar aqui que aproximadamente um ponto percentual, não dá um ponto percentual, dá menos, né? A gente tá vendo aqui, mas a grosso modo, falando que dá um ponto percentual de um para o outro, uma redução, né? Que teve aí no caso uma redução de um ponto percentual, baseado no ativo total dos anos, respectivamente. Tá ok? Então, para esse, 100 mil em 560, deu 17%. 110 em 674, deu 16%. Então, respectivamente, sobre os seus totais, eu tive uma variação de um ponto percentual, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Então eu trouxe um pouquinho da interpretação do autor em cima dos números. Olha que está bem resumido, não significa uma interpretação toda do quadro, dá para a gente escrever muito mais além disso, mas nós precisamos o quê? De trabalhar com isso aqui para poder enxergar a visão dele, assim como eu tive a minha que eu passei para vocês, tá ok? Olha só, os investimentos de curto prazo sofreram pequenas reduções no período, passando 17,8% do total do ativo em X1 para 13% em X3. Olha só, ele falou que teve uma redução de 17% para 13% em relação X1 a X3. Só que, vamos enxergar aqui, era 100, caiu para 95, caiu pouco. Mas ele deixa bem claro aqui, olha, 17% do total do ativo. Então ele não fala que é 17% que passou, que subiu de um para um ano para o outro. Ele fala sempre que tem uma base. E a base que ele tomou é esse total do ativo aqui, tá ok?
Em contrapartida, de forma desequilibrada, as dívidas de curto prazo, representado pelo passivo circulante, apresentam uma participação maior ao longo do período. X1, 12% do total de financiamento da empresa, que era representado pelo passivo circulante, subindo para 14% em X3. Então, olha o que aconteceu aqui. Ele fala que 12 subiu para 14, mas em relação ao passivo. Sempre deixa essa relação. Isso é que tem que estar escrito, porque se não tiver escrito em relação ao passivo, vai estar errado, porque você fala que subiu de 17 para 13, mas e aí, em relação a quê? Então você subiu de um ano para o outro, tem alguma variação aí, pode encontrar algum erro, tá ok? Então vamos focar nisso aqui, prestar bastante atenção, porque isso é que pega, ok? Então falando da inflação, a gente fala que a empresa subiu 10%, que cresceu imobilizada e tudo mais, só que vamos entender uma coisinha aqui. A empresa tem um imobilizado, que é a parte de produção, da indústria, e aí subiu 10%. Peraí, mas subiu 10% e a gente tem uma coisinha chamada inflação, tá? Ou deflação. E o que é inflação? A gente pode falar o seguinte, olha, antigamente nós tínhamos que a inflação subia 100% ao mês, aquela coisa pesada, que as coisas dobravam de preço, que os salários não tinham valor, que se deixasse passar acabava, e o governo via cortando zeros. Então o que acontece? Hoje a gente não tem esse exagero todo, mas nós temos uma inflação ao ano. As coisas vão subindo ao longo do tempo. E se não subir o preço, pode o quê? Reduzir ao longo do tempo. Então, essa inflação que a gente passa para vocês, que vocês a gente vê aí no governo, falando que a inflação subiu, que diminuiu e tal. Então vamos taxar esse aumento desses preços aí em 10%. Então eu falo que a minha empresa, o imobilizado dela subiu 10%. Se o meu imobilizado subiu 10%, peraí, as minhas máquinas, tudo, o valor dele subiu 10%, então quer dizer que a minha empresa, o meu imobilizado está crescendo, que eu estou... Não, muito pelo contrário. Para você comprar lá fora, tudo 10% mais caro. Então o que subiu? O que sua empresa valorizou? Sua empresa acompanhou a inflação. O seu dinheiro não perdeu, o seu imobilizado não perdeu valor ao longo do tempo. Imagina uma caderneta de poupança te pagando 1%. Só que a inflação está o quê? Em 10% ao ano. Pô, 10% o seu dinheiro não conseguiu valorizar. E a mesma coisa do ativo, dos bens da empresa, até as dívidas, se elas não estão, elas estão mantendo o mesmo patamar, ou se elas estão caindo, você percebe que aquilo ali, olha, isso pode ser um bom sinal, mas se as dívidas estão crescendo 10%, ela está acompanhando o nível da inflação, não quer dizer que é ruim. Também a empresa ter dívidas não significa que ela é ruim, ela pode ser boa, porque hoje a grande maioria das empresas buscam capitais de terceiros, porque costuma ser mais barato que o capital próprio, matéria que nós vamos ver posteriormente. Então é isso que eu quero trazer para vocês, tá ok? Então a inflação a gente tem que tomar cuidado, as inferências que nós fazemos, esse crescimento, que bom que a minha empresa cresceu 10%, mas eu tenho inflação de 10%, então isso não é legal, tá? Então vamos só focar nisso aí e a gente pode às vezes colocar no final de um parecer nosso que 10% é um valor que a gente pode estar revendo essa valorização, pois temos inflação e tudo mais, você coloca na sua análise, isso é importante. E também, agora, professor, a gente vai atualizar balanço, atualizar as contas. Essa atualização, ela pode ser estudada sim, do balanço, de contas a receber, contas a pagar, pode ser atualizada do patrimônio, porém, num curso de pós-graduação, que nós vamos ter uma matéria mais avançada e que a gente pode trabalhar um pouquinho mais forte nisso aí para vocês saírem bacana, tá? Por enquanto, a nossa aula vai ficando por aqui. Desejo a vocês sorte aí, a gente vai conseguir dar tudo certinho e no que precisar, pode contar que nós estamos aqui na FAC, ok?